Olá, olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar é, sobre eu, eu mesmo, eu aqui todo descabelado, bagunçado, camiseta do Bob Esponja, tanto faz. Um vídeo bem, bem solto, bem sem rumo, sem sentido, assim como a vida. Bom, coloquei aquele título lá, né? Que a gente fala a idade e fala que se sente, né? Normalmente o título é Tenho tantos anos e me sinto um fracassado, sem isso, sem aquilo e tudo mais. Nesse, eu vou dizer que estou no caminho. É, mas é um vídeo diferente, em que mesmo numa situação tensa, eu não me sinto fracassado. E você que está assistindo, também não deveria se sentir. Olha, uma coisa que eu percebi ao longo da vida, desde quando eu criei esse canal, o objetivo que eu tinha com ele era falar sobre filosofia, não de uma forma didática, né? Mas de uma forma mais passar a minha visão mesmo, sabe? Eu imaginava que eu ia ser um grande youtuber. Na época eu usava máscara, né? Eu achava que ia ser aqueles youtubers estranhos, diferenciados e tudo mais, que falavam opiniões incríveis. E foi um caminho diferente que eu segui. Quer dizer, sigo o mesmo princípio, mas eu não fiquei famoso nem nada disso. Quer dizer que no YouTube eu fracassei. Teoricamente, né? Eu não diria fracasso porque eu continuo. Mas em questões de números, essas coisas, sim. Eu não tenho tantos inscritos assim, essas coisas. Mas isso me impede de continuar gravando? Não, por isso que eu estou aqui. E o mais triste que eu vejo, o que eu vejo mais triste do que deveria ser, né? O título deveria ser de fracasso, essas coisas, é que nas minhas métricas ninguém chega nesses minutos aqui. Ninguém. Ninguém. Eu acho, as pessoas que chegam provavelmente são pessoas que eu conheço. Tipo, ou eu que assisti em outras contas, ou minha esposa, enfim. Ninguém chega, sabe? Eu às vezes faço vídeo que só eu assisti ou só eu vi. Entende? E isso é bem, bem desestimulante. Bem desestimulante mesmo. Mas o que eu tenho a dizer sobre a vida? O que eu tenho a dizer sobre mim, né? E afinal esse vídeo é sobre mim. O Heráclito triste, que tem 25 anos e se sente no caminho. Eu me sinto no caminho. Seguindo um caminho. Esse caminho leva a algum lugar? Ele não tem uma direção? Ele tem uma direção correta? Sim ou não? Enfim. Eu vou falar sobre a minha perspectiva da vida. E bom, se eu fosse falar mesmo, se eu fosse falar mesmo sobre todas as coisas que eu passei, todas as coisas que eu já vivi, eu acho que teria de ter alerta de gatilho. Mas assim, uma coisa, o objetivo desse vídeo não é falar sobre coisas ruins. Vocês já sabem que tem coisas ruins na vida. E as coisas ruins, elas viraram moda hoje em dia, né? Eu não falo num sentido em que você tem que ser triste, mas assim, por todo mundo estar triste, por todo mundo estar muito frustrado, muito decepcionado com a sua própria vida, isso virou um nicho, né? Um tipo de nicho. Tanto que quando uma pessoa fez, acho que uma mulher, esqueci o nome dela, uma ruiva, ela fez um vídeo falando sobre a vida dela, como a vida dela é tensa e difícil, né? E, enfim, ela fez esse primeiro vídeo do canal dela, ela pegou 1 milhão de views, enfim, ficou muito famosa. Vocês devem ter essa do que eu tô falando. Uma mulher aí, esqueci o nome dela. Então, percebe-se que
reclamar da vida. Não reclamar, mas via sobre o sofrimento da vida, sobre a trajetória de uma vida muito decepcionante e muito frustrante, se tornou um nicho e se tornou um estilo, entende? E não que isso seja ruim. Não é tão ruim assim. Não é ruim e é ruim. Por quê? Porque as pessoas, elas todas estão tristes e elas vêm, buscam pessoas que estão falando sobre isso, porque elas se identificam com isso. E aí, ok, isso tudo bem. Mas só que às vezes, de tanta gente falar sobre aquilo, a gente passa a ser escravo daquilo, entende? A gente acaba sendo escravo da tristeza, da depressão, enfim. E é isso aí. Aí eu tive que pausar aqui. Pedir outras pessoas e pedir pra, né, fazerem silêncio e não atrapalharem meu vídeo. Mas eu não sei, às vezes pode pegar. Acho que vai pegar um pouco de outras pessoas ecos, murmúrios. Bom, como eu tava falando, não é ruim as pessoas falarem dos problemas da vida, afinal a gente vive no Brasil. E eu acho que não é nem questão do Brasil, é questão de geração também, né? É a nossa geração, uma geração diferente, uma geração com problemas diferentes. E a gente tem uma visão diferente, em que a gente não esconde nossos sentimentos como os nossos ancestrais faziam. Nós expomos, nós falamos, enfim. E nós reclamamos. E isso é bom, porque a gente acaba buscando se autoconhecer, mas tem um lado ruim também, que às vezes isso acaba se tornando tão afirmativo para nós que nós nos tornamos escravos dessa melancolia e dessa tristeza. Tanto que eu me lembro uma vez há muito tempo, quando eu tava viajando pelo Discord, conversando, sabe? E naqueles chats de voz, aí eu conversei com um rapaz. Aí ele falou, eu falei, tudo bem? Ele, cara, por incrível que pareça, está tudo bem. Eu falei, oh, nossa, como assim? Não era pra estar bem? Aí ele falou, que todo mundo fala que tá triste. Então vejamos, a gente está num momento de muita melancolia, muita tristeza, muita tristeza. E a gente se alimenta disso, você se alimenta disso. Às vezes se alimenta de coisas ruins, em que as pessoas falam, é isso aí, o problema da vida é esse, aquilo, aquilo outro. Tudo bem, os problemas existem, eles podem ser evidenciados, mas aí que vem um grande problema, que é quando a gente se alimenta e se torna escravo disso. E bom, não vou ficar falando muito disso, porque eu acabo me tornando redundante. E, bom, nesse vídeo é um vídeo mais sobre eu tô falando sobre o mundo e sobre a vida. Bom, tudo bem, né? É isso aí. E bom, vou falar sobre. Eu. Tá muito difícil gravar. Desculpem pelos sons externos. Bom, eu sou o Heráclito, tenho 25 anos, nasci na década de 90, finalzinho mesmo, o último ano de 90, 99, 1999. E bom, é... e bom, mudando o ambiente, pois estava insalubre gravar com tanto barulho assim, então me desculpem, né? Então, gente, continuando. Como eu falei, sou o Heráclito, nasci em 99. Tenho 25 anos, vou fazer 26 em breve. Então tenho uma mentalidade mais jovem, né? Mais ou menos, né? Peguei uma geração em que as pessoas ainda brincavam nas ruas. E é, eu deveria ter muitos motivos para ter uma perspectiva negativa sobre a vida. Como até compartilhei aqui nesse vídeo não, nesse canal, nesse meu canal. Eu já tive perdas, né? Já passei pelo luto, que eu
acho que é uma das coisas mais difíceis da vida. Você perder alguém que nunca mais vai voltar, né? Que é a morte. Já passei por fases em que eu me senti perdido na vida, enfim, fiquei muito depressivo. Eu não cheguei ao ponto de ir num psicólogo para ter um diagnóstico depressivo, de se eu tive depressão ou enfim, algo assim. Então, eu passei por muitas coisas negativas, mas ainda assim eu não me sinto um fracassado. Ainda assim eu tenho uma perspectiva positiva sobre a vida. Porque é uma coisa que eu percebi, depois de muito tempo, depois de muitas negatividades e muitas trevas, eu percebi que a vida ela é magnífica. É, ela é magnífica. E conforme você mais vai tendo consciência disso, mais você vai tendo consciência do como você é livre e ao mesmo tempo preso, né? Mas o como você é livre para fazer o que você quiser, o como vasto e magnífico pode ser o mundo, eu vi o como a vida ela é bela. Mesmo com as questões, mesmo com as coisas, mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo isso. Afinal, as dificuldades elas servem às vezes para nos abrir nossos olhos para algumas coisas. Tanto se você tem uma perspectiva, uma filosofia mais espiritualizada ou não, entende? Apesar que quando você joga no conceito de reflexão, você passa para um ar mais filosófico, um ar mais abstrato, e você não vai ter uma perspectiva muito fechada, você vai ver que as coisas ruins elas também fazem parte do crescimento, do nosso crescimento. E foi com isso que eu percebi. Foi com muitas dificuldades, com rejeições, com fações, com luto, com tudo que eu percebi que eu, eu não sou um fracassado. Eu percebi que a minha vida é magnífica. E a sua vida também é. É só você ver de um ponto de vista diferente. É só você ter a coragem, a vivacidade para viver ela. Independente se você é antissocial ou não. Independente das coisas. E uma coisa simples também, uma coisa muito importante que eu aprendi é que a vida ela é muito simples. Ela depende única e exclusivamente de você. E pô, eu tô me sentindo mal, eu tenho um problema muito grande, eu fui rejeitada pela minha namorada, ou eu perdi alguém que nunca mais vai voltar. Como que eu vou ver uma coisa boa na vida? Dá pra ver sim. Dá pra ver sim, porque ela continua. Sua vida ela tá aí. E o seu tempo está aí. Entende? E quando você percebe que essas fases, esses momentos, fazem parte da sua vida, e você percebe que o tempo ele é muito importante e você molda as suas fases, você vê o quão valiosa é a vida. E bom, é sobre isso, sobre a simplicidade, sobre a força de vontade. E tá, tudo bem, as ações são bem difíceis. O momento que você se sente fracassado é bem difícil. É muito difícil sair disso. Mas quando você percebe que isso é uma fase, mas também depende única e exclusivamente de você. Mas quando você perceber que é um ponto de vista que importa, você vê que a vida é magnífica. A vida é bela. É bela. Quando você perceber que você pode realmente tudo. Tudo bem, tudo não conforme na sua realidade, conforme como você controla a sua vida. Mas possível. É possível você. Tudo bem, você não pode não ir para outro país, mas você pode sair, conhecer outras pessoas, pessoas legais. Você pode fazer, ao longo do seu projeto, você ter experiências boas, magníficas ou severamente horríveis. Mas ainda assim, você pode fazer tudo. E eu fracassei nisso, tudo bem. Vê outros caminhos. Nesses outros caminhos você vai criando e trilhando a sua própria história. Você é o protagonista da sua própria história. Eu sei que as coisas não são exatamente como a gente quer, afinal que nem eu tô fazendo esse vídeo, eu tenho só 15 minutos para falar sobre tudo isso. Mas é sobre o que a gente pode fazer e o que a gente consegue fazer com o que a gente tem. E o caminho que a gente vai trilhando com essas alternativas que a gente vai seguindo. E por isso eu digo que a vida é magnífica. Eu queria estar aqui
queria ter falado pra cacete, eu queria ter feito um vídeo de meia hora falando sobre as coisas. Mas eu tenho um pouco tempo. E o meu tempo tá se esvaindo. E eu tô bem, tá tudo bem. Tive muitas coisas ruins e tá tudo bem. Porque isso serve pro crescimento. E eu vou trilhando meu caminho, minha própria jornada. E você também pode trilhar a sua. É só se lembrar dessas coisas. Só se lembrar que você é o protagonista da sua história e a pessoa mais importante da sua vida. E você não é um fracassado. A vida é magnífica. Boa sorte na sua jornada. E que a sua jornada seja magnífica. Bom, gente, é só isso que eu tenho pra dizer. Afinal, meu tempo é curto. Fiquem bem, fiquem vivos.